está virtualmente, é a Jussara Korngold, que desempenha o papel de secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, sendo também atual vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Além disso, é fundadora e presidente do Grupo Espírita de Nova York. Com uma destacada atuação como palestrante, escritora e tradutora espírita, Jussara dedica-se à área assistencial em prol da infância desfavorecida no Brasil, ocupando o cargo de diretora executiva do Instituto Dara em Nova York. Jussara, seja muito bem-vinda e passamos para você a palavra para que possa nos trazer os seus cumprimentos iniciais. É sempre com tanta alegria que nós recebemos essa bênção da espiritualidade, de, por alguns momentos, nos transformarmos em medianeiros das mensagens desses espíritos, para que eles possam, atuando em nós, chegar com as palavras que iremos dirigir a todos vocês, além do nosso carinho pessoal, de também transmitirmos o carinho desses espíritos. E também cumprimento a todos que aí se encontram. É uma pena, né, não estar aí pessoalmente com vocês. Há também as queridas professoras Solange, Rose, a querida amiga Lu, e ao nosso professor e grande exemplificador, querido Divaldo Franco. Gratidão, querida. Para você, nós colocamos a primeira pergunta. Veio do Adair e é a seguinte: como fazer para silenciar os pensamentos? Isso é possível, Jussara? Nossa, esse número exato eu sei que o Divaldo sabe, né? Mas nós temos, assim, muitos pensamentos durante o dia e seria impossível nós silenciarmos o pensamento. Mas nós podemos e devemos, né? E é para isso que, inclusive, o Espiritismo nos ajuda, e a benfeitora Joana de Ângeles, que vem através das suas obras nos orientando para que nós tenhamos controle sobre esses pensamentos. Então, que tipo de coisa nós iremos pensar? Né? Eu sempre me lembro também de referências do Divaldo, né? A importância de quando um pensamento mau chegar em nossas mentes, quando a gente quer combater aquilo, fica muito difícil para a gente eliminar aquele pensamento. Nós ficamos brigando com essa negatividade, mas se a gente substituir por um pensamento positivo, então eu creio que a nossa mente e a nossa meta, muito mais do que silenciar os pensamentos, que é uma forma de nós externarmos a nossa sensibilidade, as nossas emoções, nós fazemos as nossas preces também através do pensamento, muito mais do que exatamente pelas palavras. Não deveria ser simplesmente nós nos preocuparmos com esse silêncio de mente, mas com a paz da mente. Como eu vou transformar esses meus pensamentos em cenas, né, num cenário íntimo, nas imagens íntimas que vão me trazer paz, que vão poder também contribuir para a paz da humanidade. Então, mais do que silenciar, vamos aprender a gritar com os nossos pensamentos, energias de carinho, de amor, vibrações de luz, para nós mesmos, para os nossos lares, para os nossos familiares, para toda a humanidade. Tio, tem duas perguntas no presencial, mas que a gente pode... Elas são muito próximas. O que podemos fazer quando o obsessor desencarnado é impiedoso e só quer a nossa ruína? Como dobrar esse coração de pedra? Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas e caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Em realidade, aquele a que chamamos obsessor, que se tornou nosso adversário, é uma vítima nossa,
Antes de nós, ele era um espírito generoso, trabalhador, que tinha objetivos bons, como também muitos de nós, que fomos ludibriados, traídos e mal orientados em nossa jornada evolutiva. Invariavelmente, aquele que passa por vítima é o algoz que se encontra no outro lado. Então, nosso dever não é tornar o adversário mais dócil, é nos reabilitarmos perante ele, para que o nosso exemplo sirva-lhe de diretriz de mudança interior. Vamos dizer que eu estou programado para a reencarnação. Nesta reencarnação, eu deverei ressarcir vários males que pratiquei em vidas passadas. E quase à hora do renascimento, eu sou abortado pela indiferença daquela que vai ser a mãe biológica. A raiva que ela me provoca, o ódio, porque ela impede que eu evolua, é muito grande. Então, o mal não é de minha parte, é daquele que dificulta eu me tornar bem. Então, não me reencarnando, eu me volto contra a pessoa que dificultou o meu acesso ao progresso e passo a persegui-la. Ela agora sofre, pede compaixão. E eu lhe grito, a mesma compaixão que você teve para comigo. Eu lhe pedi a oportunidade de vir, você negou. Arranjou desculpa. Como lhe vou dar o meu perdão se eu estou sofrendo por sua causa? Então, se fizermos uma análise sem o ego, a maior vítima é aquela que está perseguindo, porque sofreu o mal que agora lhe atormenta e sofre o mal que lhe está atormentando. Dois sofrimentos. É natural, portanto, que todo aquele que sofrer perseguição espiritual se transforme para melhor. Transformando-se para melhor, vai atrair os espíritos bons, vai ter oportunidades maiores de beneficiar-se e de beneficiar a humanidade. E deixando de ter dívida, porque todo bem que fazemos nos faz bem, o perdão se dá automaticamente. Porque o cobrador, não tendo mais razão de se vingar, termina por perdoar o que lhe é devedor. Então, a nossa preocupação não é com a mudança do obsessor, é com a nossa mudança. E perguntar-nos, eu perdoaria se eu estivesse nesse lugar? Eu perdoaria? Então, a questão é de ver a culpa. E a questão de culpa é muito relativa. Vemos a mulher que vai cometer o aborto e logo achamos que não devia. Mas vamos situar a traição de que ela foi vítima. O homem que se candidatou a ampará-la em qualquer circunstância. E agora, porque ela concebeu, ele exige que ela mate para continuar a receber uma carícia de alto preço. Daí, na questão da culpa, vamos ver o meio social, as perseguições do preconceito, os sentimentos da pessoa que está em gravidez, as dificuldades emocionais, e envolvamos aqueles
que são as vítimas de circunstâncias negativas, em esperança e ternura, para que possam pagar o seu débito de maneira positiva e pacífica. Jussara, poderíamos traçar, é uma pergunta da Adalberto, poderíamos traçar um paralelo entre as turbulências sociais, econômicas e políticas do Brasil de hoje com as aspirações de Jesus e Ismael em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? A obra, como nós bem sabemos, é do Cristo. E a necessidade de transplantar o Evangelho para terras brasileiras está muito bem descrita pelo espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangelho. Porque quando nós olhamos o Brasil, e isso, assim, para mim é muito patente, principalmente, né, não morando no Brasil já há mais de 30 anos, nós vemos como o Brasil realmente tem o brasileiro, né, tem uma característica muito especial, né, que tende até um pouco da ingenuidade, a querer conhecer, a ter essa curiosidade de conhecer os outros países, os outros irmãos de outras terras, e também de vermos concentrado na terra brasileira tantos representantes, tantos habitantes que têm a sua ancestralidade justamente em outros países do mundo. Então nós vemos que o Brasil, ele acabou sendo essa concentração, né, de todos esses espíritos que, como nós sabemos, também foram transladados, principalmente, né, dos países da Europa, porque precisavam se desconectar daquelas faixas mentais, né, em que se encontravam ainda envolvidos pelas disputas, pelas cruzadas, pela Inquisição, pelas revoluções, pelas guerras. Então, hoje, nós vemos, né, que existe no palco do Brasil, e em questão de política especificamente, eu não sou muito conhecedora, né, dos detalhes do que acontece, que está acontecendo na nossa política, mas nós vemos que existe essa necessidade, né, de nós tratarmos e nos prestarmos mais atenção aquilo que o Brasil tem nos oferecido, que é essa característica de povo que é realmente considerado no mundo inteiro como um povo afável, como um povo onde a gente fala, eu sou do Brasil, as pessoas sorriem. Então, é uma sensação que dá tanto calor nos nossos corações, e eu acho que é com isso que nesse projeto de Jesus, com o Espírito Ismael, Deus, Cristo e caridade, que está colocado, afixado lá na Federação Espírita Brasileira, é o convite que nós temos para cada vez mais nos lembrarmos de por que fomos chamados a essas terras brasileiras, por que estamos representando o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho em outros países, e como nós podemos contribuir. Essas questões de políticas, de disputas, elas passarão com as gerações, e nós vemos que existe uma geração nova que está sendo cada vez mais dirigida ao nosso planeta, a esse país brasileiro, para que nós, aos poucos, possamos tomar rumos diferentes e caminharmos mais em direção do Cristo, nosso caminho, verdade e vida. Tio, diante do elevado número de pessoas diagnosticadas com autismo nas últimas décadas, há alguma explicação no Espiritismo para esse fenômeno? Seguindo a lei da física, todo efeito provém de uma causa. Nós estamos colhendo os efeitos da Segunda Guerra Mundial, a calamidade do nazismo, os ódios, os 13 milhões de pessoas
que morreram nas câmaras de gás, sem nenhum motivo, por uma questão de raça, de etnia ou simplesmente de nacionalidade. Ainda continuamos a matança na maioria dos países do Oriente. A matança, por qualquer motivo, é tão terrível que se torna um fato banal. É uma experiência que agrada a massa, como na Revolução Francesa, no período dos dias do terror, a guilhotina ceifava mais vidas do que a matança dos animais. Como consequência do nosso desvario e das mortes que propiciamos, nós assinalamos no espírito desvios de conduta. O autismo, a esquizofrenia, a epilepsia, essas doenças da tradição psiquiátrica são o efeito profundo dos nossos atos morais em encarnação anterior. A existência humana é o período entre o berço e o túmulo, e a vida é o período entre o nascimento e a eternidade. Então, nós temos muitas existências em nossas vidas. Eu hoje estou Divaldo, mas ontem eu posso ter sido, ou fui, com certeza, um nome feminino, uma pessoa de envergadura religiosa fanática, quiçá, ou sem religião nenhuma, e produzi os atos cujos efeitos estou a tê-los em minha mão. Até o fim do século passado, o autismo era uma raridade. Hoje, em cada 100 crianças, 36 são autistas. Naquela época, em cada 1.000, 5 eram autistas. Bem se vê que a causa aumentou o efeito do que nós deparamos. Isso no caso do autismo, porque é mais comum. Aqui nós temos 3 escolas e temos mais de 2.000 alunos. O número de autistas é tão grande que estamos com grave problema, porque cada autista necessita de um pedagogo. E no tempo muito determinado, ao invés de passar todo o dia sob a assistência pedagógica, passar algumas horas em que o pedagogo, o orientador, entra no seu campo, na sua vibração, para arrancá-lo daquela ausência do que nós chamamos o bom tom e trazê-lo para a nossa realidade, o que nem sempre nós conseguimos. Porque temos o autista que simplesmente se atormenta, caiu no poço do silêncio, caiu no abismo de qualquer ruído levado à loucura. E temos o violento, que mata, que estrangula, que não tem uma noção de maneira nenhuma o que é o amor, o que é a verdade, o que é a fantasia. Eu convivi uma boa temporada com uma pessoa autista e aprendi muito, porque ele perguntava muitas coisas. E como se tratava de uma pessoa intelectual, me dava as respostas que aclaram aquela noção nossa de espiritismo. Então, por exemplo, eu procurava saber se havia um sentimento de amor. Mas é diferente do nosso sentimento de amor. O autista é capaz de amar muito. O que nós vamos dizer são regras gerais, não são técnicas, porque é um ato ainda muito novo que os especialistas estão estudando. Mas, por exemplo, se um autista sofre um golpe,
ele não guarda a mágoa conforme nós guardamos. Nada obstante, tem uma memória prodigiosa. Invariavelmente, é muito inteligente. Não sabe mentir, porque não sabe a conotação daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. Daí é todo um campo de experiências novas que o amor nos vai ensinar a compreender. Desta forma, enquanto perseverarmos em sentimentos negativos, teremos consequências sociais, espirituais e humanas de caráter reparador. O ideal é o bem, sob qualquer aspecto, qualquer estágio de saúde ou de mal-estar, a prática do bem, a visão da imortalidade da alma, para então podermos ser felizes, apesar do autismo. Certa feita eu perguntei ao autista, ele me disse que não sentia amor, não sentia ódio, e que as pessoas com as quais ele convivia eram casuais. Ele disse, mas suponhamos que a sua esposa arranje outro, e vai com o outro, azar dela. Mas você não sente nada? Não. Nada, porque já me aconteceu. Eu já fui casado, mas como eu tenho um problema de fecundação, 10 meses depois do casamento, a esposa apareceu grávida. Ela não sabia que eu não podia procriar. Então ele disse que o filho não era meu, porque eu não podia procriar, através de exames cuidadosos, de terapias que eu fiz. Ela disse, mas eu não estive com ninguém. Eu disse, então é espiritual. Mas que foi outra pessoa, não há dúvida. Era um amigo dele. Quando ela terminou por confessar, ele pegou, levou e disse, olha, eu estou trazendo a sua namorada, porque você que gosta dela, eu não, pode ficar. Foi embora, não sentiu falta nenhuma. Eu disse, se você se casou outra vez, me casei. Mas para quê? Para ter uma pessoa ao meu lado. E quando eu ficar velho, naquele período de dificuldade, ter alguém que goste de mim. É um bom senso, porque ele não tem culpa de não gostar. Eu não posso acusar uma pessoa que não tem afinidade com outra, porque é uma questão transcendente. Como não posso também acusar de ser totalmente entregue a outro. São estágios emocionais que variam de pessoa para pessoa. Daí hoje o autismo é o diagnóstico mais volumoso. Em cada 10 crianças no seu comportamento, de 4 a 6 são autistas, e vai piorar, porque continuamos bem ruinzinhos. Só pensamos em sexo, em vingança, em desforço, em ódio. Quem tiver dúvida, abra o telefone mesmo e pegue qualquer rede social, Instagram, YouTube, tubo do ID, o que quiser. Vai logo notar que a mulher, e note como a nossa sociedade ainda é machista. Em 90% dos casos de infidelidade conjugal, é sempre acusada a mulher. O marido estava viajando, quando chegou, pegou a mulher. Ué, e quando é que pega o homem? Só tem adúltera, porque tem adúltero. Se não tiver adúltero, não tem adúltera. Então o homem fica muito magoado, mas ele é adúltero normal. Pela constituição biológica, ele tem muito mais libido do que a mulher, fisiologicamente. O que ocorre é a educação, em que nós procuramos dirigir de maneira saudável as nossas emoções. A mulher, mesmo sendo estimulada a um comportamento irregular, ela pode esforçar-se desde criança. A má educação, permitindo tudo ao filho, quando chega na idade adulta, a sociedade não permite. Então ele vai para o crime.
É, portanto, um assunto muito mais grave. Eu me recordo de quando eu era criança. Morávamos em uma casa enorme. Era quase uma fazenda. E eu era muito curioso, como todo menino de 5 anos. E certo dia foi feita a colheita de feijão. Meu pai plantava feijão, milho, e agora no São João era a colheita. E para poder facilitar, colocava o feijão ao sol, e quando ele saía, as cascas enrolavam. E certo dia eu estava brincando com um dos meninos, e um deles, que era o valentão da turma, eu tinha medo dele danado, mas não demonstrava. Então, tirou assim um cigarro, uma palha de feijão, acendeu fósforo e começou a fumar aquela palha. Eu olhei com uma inveja, porque meu irmão fumava. E aquela inveja fazia O com fumaça, fazia Z com fumaça, se transformou numa fumaça. E então, quando o amigo deu aquela baforada horrorosa, me entrou pelo nariz, pela garganta, eu então fiquei no delírio. Ele disse assim: fume! Eu digo: não, se mãe me pegar fumando, eu vou engolir o cigarro. Ele disse: não, mas como é que ela vai pegar? Você está aqui conosco. Protegido, ele tinha uns 9 para 10 anos. E eu não pude escapar, porque mãe tinha binóculo. A gente podia estar no inferno, ela sabia. Bom, aí eu peguei uma palha bem grossa, bem seca, e quando eu fiz, uau, aquilo entrou pelo meu perispírito. Foi uma coisa bárbara, eu comecei a tossir, e veio vômito, eu saí correndo. E antes de entrar em casa, minha mãe sempre estava no lugar que não devia. Ela estava na porta da cozinha. Eu devia estar muito pálido, porque eu me lembro que eu fui passando correndo para vomitar, e quando passei, ela pegou na orelha, me deu um freio, puxou, e disse: o que é que você tem que estar pálido? E eu: nada, nada. Estava onde? Ali. Ali tem nome. Como é o nome do lugar? Ali, mãe. Ali aonde? Ali embaixo da mangueira. Com quem? Com ninguém. Vai ser, então, um meditador, né? Ficar sozinho. Com quem é que você estava? Aí eu confessei logo, fulano, beltrano, os terrores do bairro. E o valentão. Ela disse: o que é que o valentão lhe pediu? Mãe, ele não pediu nada. O que é que você fez para agradar, para não tomar uma surra dele? Eu fumei feijão. Ela disse: vá vomitar e volte para apanhar. Eu fui, vomitei, voltei, ela deu uma surrinha de mãe, porque isso era só o introito. Agora, vamos sentar ali na sala. Chamou meu irmão mais velho, o fumador, e disse: vá ali fora, leve um balaio e traga todas as cascas de feijão que você achar. Meu irmão adorou, né? Pegou, entupiu. Quando eu vi aquele mundo, eu disse: eu vou morrer. Imagine fumar isso tudo. Então ela botou e disse: metade para você. Não. 1/3 para você, porque você está começando agora. E seu irmão, que já é viciado, vai fumar 2/3. Meu irmão logo encheu os olhos de lágrimas. Porque a velhinha, quando dizia isso, alguém botava o cedo e carimbava, não adiantava. Então, eu disse: mãe, mas se eu fumar tudo isso, eu morro. Morre. Eu enterro. Deus me deu, eu entrego a ele. Mas, mãe, me perdoe. Eu perdoo. Mas o cigarro não perdoa. Você não vê aquela tossezinha que seu irmão tem, que seu tio tem, que fulano tem? Chama-se problema. E aí falou cardio, aqueles nomes, palavrões. Eu não entendi nada, mas era uma coisa horrorosa. Pois é, e vão todos morrer. Tuberculose, né? Problemas do tórax. E isso. Eu vi logo a morte já me matando ali naquela coisa. Eu disse: a senhora me perdoa? Perdoa.
mas fume um agora para eu ver. Imagine. Aí ela acendeu, me deu, e eu fiquei com aquilo na mão, queimando a palha, e ela disse, bota na boquinha. Agora eu faço assim. Eu digo, não, se eu fizer, eu engasgo. Então, vou lhe pedir uma coisa. E eu olhei para os olhos dele, estavam cheios de lágrimas. Não faça coisas erradas, meu filho. Não é por minha causa, porque você é que vai sofrer. Eu vou sentir, mas você é que vai sofrer. Promete? Eu disse, ela prometo. Nunca. Falar em inglês que é bonito, never. Nunca mais eu fumei. Não tive necessidade. Trabalhei em escritório, 35 anos. A maioria fumava, porque não era proibido. Agora é saudável. E eu era fumante, porque todo mundo fumava, mas eu não fumava. Peguei uma tosse do cigarro dos outros, porque era, às vezes, a fumaça densa na sala, tínhamos que abrir a janela. E o calor suave de dezembro, a março, ali na Avenida 7, era uma bênção de Deus, porque entrava o calor por um lado, saía a fumaça pelo outro, era uma coisa. Mas não senti necessidade de fumar, nunca. E meu irmão, fumador, enquanto minha mãe viveu, ele não fumou mais. Mas um dia ele me disse, olha, Edith, não aguento, eu vou voltar. Eu digo, quando você estiver com a problemática cardiovascular e vier me pedir passe, eu vou negar. Porque eu não vou aplicar passes em um pulmão, em um coração em frangalhos, ou em um pulmão que está entupido, os alvéolos estão entupidos e você vai morrer com falta de ar. E aconteceu. Ele começou a ter problemática respiratória e morreu graças ao cigarro. Então, é a questão da educação no lar. Éramos dois, a mesma educação. Eu aceitei, ele não. Ele morreu jovenzinho, com 70 anos. Eu já estou com 97. Já ganhei para ele 27 anos. De vez em quando ele me aparece engasgado e eu digo, quer um cigarrinho? Ele balança a cabeça e me diz lá umas palavras violentas, que ele é um pouquinho agitado. E eu acho graça. Daí, nós temos na educação, na oportunidade, a maneira de sermos felizes ou sermos desventurados. Mas graças aos nossos atos nesta existência. Estamos convivendo com focos de guerra espalhados pelo planeta e tememos. O Espiritismo pode nos consolar, tranquilizar diante destes fatos? Nosso mestre de Lyon, Allan Kardec, quando ele traz e comenta, né, principalmente na obra máxima, que é o Livro dos Espíritos, está sempre presente o foco que temos para o nosso trabalho de aperfeiçoamento moral, espiritual. O valor à vida, o trabalhar para que não nos deixemos envenenar pelos pensamentos, pela negatividade que corre pelo planeta. As guerras, indubitavelmente, chamam a nossa atenção, fazem para muitos de nós um trabalho de que muitas vezes nós nos perguntamos, né, será que vale a pena? A humanidade está avançando, nos esquecendo daquilo que nós já realizamos. Se hoje essas demonstrações de ódio, de vontade de poder, de se impor um ao outro, nos atingem, antigamente nós nem tínhamos essa sensibilidade.
Mas agora o que nós deveríamos, e o que eu gostaria talvez de levarmos, de nós, assim, dirigirmos os nossos pensamentos, seria mais especificamente aquelas guerras que nós não estamos prestando atenção, que são as guerras que nós encontramos dentro do lar, as guerras que nós encontramos em relação às famílias, os sentimentos adversos, né, a essa disputa, a diversidade que nós temos em relação aos outros, as pessoas de outras culturas, né, diferentes costumes. Essa animosidade que ainda trazemos dentro de nós. Porque se a guerra existe, é porque ela encontra ressonância naqueles que participam da guerra, colocando seus sentimentos também inferiores nesse sentido. Recentemente eu tive a oportunidade, e eu digo oportunidade porque eu acho que nós temos que refletir a respeito disso, e como o Divaldo acabou de mencionar, de visitar o campo de concentração de Auschwitz. E é, assim, um importante momento de reflexão a respeito da natureza humana e como nós nos deixamos conduzir perante mentes doentias que nos levam a esse tipo de comportamento que nem nossos irmãos animais realmente realizam, porque eles matam para comer, eles não matam pela crueldade, eles não matam para se impor. Então, nós temos que pensar nisso. O que está dentro de cada um de nós? Como é que nós queremos essa paz no mundo se nós não conseguimos estar em paz conosco mesmo, com os nossos pensamentos, como nos falou a primeira pergunta, né, que falou a respeito dos pensamentos. Eu não consigo encontrar a paz, o sossego com os meus pensamentos. Então, o Espiritismo, nesse sentido, ele é essa luz, ele é essa bênção. Porque em meio a tudo isso, em meio a esses momentos que nós estamos passando de transição, em meio a essa incompreensão, ao desespero, às tragédias naturais que ocorrem conosco, como encontrarmos a paz se não for nos conectando com o nosso Criador? Então, o Espiritismo começa pelo livro primeiro, a nos dizer, na parte primeira, sobre Deus, a criação, o universo, sobre a importância dos seres espirituais, que são a criação deste Deus, causa primeira de todas as coisas, suprema inteligência de todo o universo. Então, se ao mesmo tempo nós vamos compreender que Deus está em nosso caminho, nossa proteção é essa centelha divina, nós também temos que entender a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade agora é de nós, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, pouco a pouco, através dos nossos esforços, trocarmos essa experiência de guerra, de animosidade, de manter o ódio e pensamentos negativos em nós mesmos, e a doutrina espírita vem nos trazer tudo isso, nos fala a respeito da reencarnação, nos fala a respeito da comunidade que temos em relação uns aos outros, nos fala a respeito da possibilidade de comunicação com aqueles que já partiram, e o nosso mestre de Lyon, Allan Kardec, extraordinário, né, que realizou toda essa obra, cunhando, inclusive, palavras que hoje são utilizadas por toda a humanidade nos diversos idiomas, como mediunidade, como reencarnação, que foram palavras que Allan Kardec introduziu. Não os conceitos, mas a palavra. Então, que nós possamos encontrar no Espiritismo, através da sua lógica, dessa fé raciocinada,
essa possibilidade de vencermos o mundo, como Jesus nos disse, né? Eu venci o mundo, tendes bom ânimo, que nós tenhamos bom ânimo, que nós acreditemos no ser humano que somos, porque Deus habita em nós. Deus é essa centelha divina presente em nós, e o nosso destino é seguirmos nessa perfeição que podemos alcançar e nos irmanarmos através da fraternidade, que nós possamos nos conscientizar disso e, como espíritas, verdadeiramente espíritas, começarmos a prestar atenção no nosso comportamento, no lar, com as pessoas que amamos, e a transformarmos cada vez mais esses nossos sentimentos em sentimentos de amorosidade e de paz. Tio, a Alice, que nos acompanha virtualmente, pergunta: poderia nos falar um pouco sobre a glândula pineal, suas funções e a sua importância? A partir da obra de André Luiz, a glândula pineal do sistema endocrínico passou a merecer muitas considerações. Acreditava-se, mesmo na neurologia, que a glândula pineal tinha apenas duas funções básicas. A primeira delas era controlar o fluxo da sexualidade. E a segunda era contribuir de maneira eficaz para o desenvolvimento genético da criatura humana. Depois que André Luiz fez um estudo no livro Missionários da Luz, apresentando essa glândula como fundamental para o exercício da mediunidade, começou-se a estudá-la com uma visão agora mais transcendente. As glândulas endócrinas internas e mistas, como o fígado, passaram a ter uma finalidade além da física, além da orgânica, contribuindo para que as ondas mentais de tudo que envolve o planeta sejam transformadas em fenômenos de natureza orgânica. Por exemplo, o espírito, para poder identificar-se com outro, tem que produzir na glândula pineal aquilo que eles chamariam antenas. A sua produção de natureza fluídica transforma os seus líquidos em verdadeiras estalactites, estalagmites, aquelas construções de cálcio que nós vamos encontrar nas cavernas como resultado das gotas d'água que se vão transformando em pedra. Daí cabe-nos, essencialmente, já que não somos técnicos em aparelho endocrínico, uma boa moral, porque vai contribuir para a harmonia da glândula, ela produzir os hormônios de acordo com as necessidades biológicas e não por vícios mentais. Nós nos alimentamos muitas vezes por vícios. Comemos na hora errada, fazemos uma alimentação que é muito boa, mas não é própria para o organismo. E quando temos que fazer uma dieta, uma coisa, nos constitui uma verdadeira dificuldade. Assim também os hábitos morais. Nós nos entregamos às reações e às emoções físicas na busca do prazer. Tudo aquilo que proporciona prazer, o nosso inconsciente registra e, periódica, frequentemente, nós buscamos aquela sensação agradável. A glândula pineal é favorável às emoções do sexo. Se, no entanto, nós praticamos uma conduta energética saudável através do matrimônio, de uma união respeitável, de uma fraternidade e afetividade nobres, nós passamos a contribuir largamente para uma vida mental
emocional e uma vida de prazer transcendente, sem desgaste, bem se vê, da produção daquilo que a glândula consegue trabalhar. Daí, quanto mais o indivíduo envelhece, menos possibilidades de natureza mediúnica ele tem, porque a potência vibratória dos hormônios da pineal estão transformadas em verdadeiras antenas para a captação dessas ondas mentais que produzem o prazer. Ao lado, portanto, do conhecimento da glândula, faz-se mister uma conduta que leva à nossa educação moral. Por essa razão, o Espiritismo é uma doutrina filosófica e científica que objetiva o bem-estar, a saúde emocional, a tranquilidade, a harmonia, desde que saibamos conduzir nossos pensamentos e ações. Jussara, por que mesmo diante de tantas evidências através de grandes médiuns, o Espiritismo ainda não é considerado pela doutrina, pela ciência? Essa é uma pergunta tão importante, né? Porque nós vemos, já temos tantos fatos científicos aqui mesmo nos Estados Unidos, né? Há muitas décadas, né, o professor, o doutor Ian Stevenson, que escreveu um caso de 20 casos sugestivos de reencarnação, colocando toda a ciência como professor acadêmico que era de uma universidade da Virgínia, pesquisando mais de 2.500 casos, falando sobre reencarnação, falando sobre a sobrevivência, e como nós ainda relutamos, porque nós vivemos muito no imediatismo. E esse imediatismo, infelizmente, acaba não nos deixando, de uma maneira geral, né, nós falamos assim, aquele tempo necessário, a dedicação necessária para nós nos lembrarmos que nós somos um espírito imortal. Então, eu sempre me lembro até de uma frase que é atribuída a Raul Teixeira, né, que ele fala que espiritismo não é para quem pode, é para quem aguenta, né? Então, quando você entra no espiritismo, nós já começamos a ter que nos defrontar com tantos ensinamentos que nos levam a uma tomada de consciência. Porque nós não podemos ser, como nos fala Kardec, na classificação dos espíritos, né? Quando ele coloca no livro dos médiuns, nesse capítulo em que ele trata da classificação dos espíritos, ele fala dos espíritas, fala dos 4 tipos de espíritas, né? Então, aqueles primeiros que são os experimentadores, que eles chegam pela curiosidade, querem saber dos fenômenos, mas não se deixam verdadeiramente envolver pelos ensinamentos, por todos aqueles conceitos que nós aprendemos dentro do espiritismo, né? Aí fala daqueles espíritas que são os exaltados, que já vão para aquele outro lado, que o espírito exaltado, que na verdade, que o segundo Kardec fala, né, acaba fazendo mais um desserviço, porque eles não têm muito filtro, tudo eles acreditam, tudo acaba sendo eles querendo incorporar dentro do espiritismo, que já está, né, completo dentro do que nós precisamos para a humanidade agora. E aí fala também sobre um dos outros, o tipo do espiritismo cristão, que é aquele, como nos coloca a parábola do semeador apresentada por Jesus, aquele que cai em terra boa. Mas para isso, o que acontece? Não adianta apenas saber, né? Hoje eu creio que, de uma maneira geral, dentro da nossa comunidade espírita, nós estamos com bastante acesso à informação.
principalmente depois da pandemia, com todas essas lives, né, com todos esses programas, com essas TVs maravilhosas, como nós temos a TV Mansão do Caminho, né, esse trabalho todo que Divaldo faz, esse conversando sobre o Espiritismo, quanto nós temos aprendido a respeito, né, de todos esses conceitos. Mas agora é chegado o momento que, uma vez que nós estamos expostos a tudo isso, a nós internalizarmos, a nós colocarmos em prática. Então, é essa a dificuldade, né? Nós vemos aqui, por exemplo, no Centro Espírita, né, quando chegam os americanos, que não têm esse conhecimento, né, não têm essa facilidade como nós temos aí no Brasil, que praticamente todo mundo já ouviu falar de Espiritismo. Aí eles chegam e ficam maravilhados e não entendem por que não tem mais gente, porque é justamente isso, ele te chama a uma tomada de consciência, e é tudo, e é isso que nós todos, né, nós todos estamos passando, esse momento em que nós temos que realizar, que mais do que tudo nós temos que colocar em ação, né, colocarmos como exemplo mais do que as palavras, para que as outras pessoas, esse pequeno círculo que nós temos, esse núcleo que nós temos, né, dos familiares, daqueles que estão mais perto de nós, que eles possam ser, de uma certa forma, impactados pelo nosso comportamento, pela nossa persistência, pelo nosso esforço, como nos disse o codificador, né? O verdadeiro espírito é aquele que trabalha, que se esforça para vencer as suas más inclinações. Então, por isso é que a gente não vê ainda uma divulgação maior, porque ou não vemos, principalmente, né, esse colocar em prática, porque ainda é muito difícil para nós, né? Mas nós estamos aqui, a lei é de progresso, nós estamos progredindo, nós estamos cada vez mais aprendendo, né? Pedra mole, como é que é? Não, agora eu vou me confundir, não vou lembrar como é que eu disse, água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então é o que está acontecendo com a gente. Vai chegar esse momento dessa realização, como já chegou, mas que nós temos que continuar e seguir. Aí sim, nós vamos ver cada vez mais, né? Todo esse conhecimento, todo esse saber que o Espiritismo nos traz, inclusive sendo manifestado em outras religiões, em outras doutrinas, porque todo esse trabalho é de Deus, todo esse projeto do planeta Terra, nós sabemos que está sob a direção de Jesus. Então, ele trabalha em todos os lugares, em todas as denominações, cada um de nós fazendo esse esforço. Tio, o Arlindo questiona: quando Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice, o que ele quis dizer? Ele pediu para afastar mesmo, porque não era fácil de beber aquele cálice. E ele quis demonstrar que era um ser humano, não era um Deus, um ser divino. Quantos de nós pedimos também para afastar os cálices, onde estão a amargura, o desencanto, o cansaço, a mágoa. Daí a frase demonstra a humanidade de Jesus. E poder, com este estado de humanidade, nos amar a ponto de sorver o cálice até a última gota e voltar depois para continuar sorvendo o cálice da nossa ingratidão. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui conosco presencialmente, àqueles que nos acompanharam virtualmente pela TV Mansão do Caminho, agradecer as perguntas de vocês, foram muito boas e trouxeram essa possibilidade das reflexões, tanto do nosso tio Divaldo quanto da nossa convidada querida Jussara. Agradecer à TV Mansão do Caminho, a todos que compõem aqui o trabalho dessa casa, e agradecer ao Bruno, que fez a transmissão, a tradução em Libras, e a querida Ju. Ju, querida, agradecemos pela sua disponibilidade, pelas respostas que você nos trouxe, por todo o conhecimento e pela sua docilidade. Querida, suas palavras de despedidas aqui em relação ao público.
desligado. Microfone. Eu estava lembrando agora do espírito Humberto de Campos, que no livro Boa Nova, na sua introdução, ele fala o seguinte, que existem, né, espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e que ele espera poder estar entre o número desses últimos. Então, essa é a nossa meta. Agora que nós temos o esclarecimento, que nós temos à disposição toda essa riqueza, né, que possuímos através da literatura, através das palavras, dos divulgadores, dos exemplos que nos chegaram de tantos e tantos mensageiros, que nós possamos utilizar tudo isso, todo esse saber, para que a gente também se transforme em espírito evangelizado. A todos eu deixo meu carinho, meu abraço fraternal, à nossa querida Lu e a todos que se encontram aí, que são os conhecidos e desconhecidos, e até uma próxima vez, e um abraço muito carinhoso para Divaldo, e sempre com a minha gratidão, porque todo esse trabalho que nós realizamos, principalmente fora do país, não conseguiríamos, sem dúvida alguma, realizar se não fosse pelos seus exemplos de persistência, de perseverança, de dedicação à causa do bem. Obrigada, Divaldo, obrigada a todos da mansão. Gratidão, querida. E transmitimos a palavra ao nosso tio Divaldo, para que ele possa nos conduzir na etapa final dessa reunião. Passemos agora à prática das informações que o mundo espiritual nos dá. É o momento dos nossos passes, da aplicação da energia para o nosso bem-estar, para a solução dos nossos problemas, etc. Vamos pedir aos médiuns que colaboram conosco para que tomem os seus lugares. Querido amigo Jesus, nós suplicamos as bênçãos da vossa misericórdia para os companheiros de mediunidade que irão aplicar as energias saudáveis para o nosso bem-estar. Compadece-te das nossas falhas e supera-as, ajudando a cada um de nós, médium ou não, a todos nós, em geral, e a cada um individualmente, com as energias boas da misericórdia. Abençoa-nos, Senhor, nessa busca contínua da paz e da felicidade. Também te queremos pedir por aqueles a quem amamos, familiares, amigos, que participam da nossa rede de afetividade. Também aqueles que não gostam de nós e até nos perseguem, caluniam ou geram situações embaraçosas. Nós te pedimos, em favor dos obsidiados, dos enfermos, dos nossos irmãos, Ana Spranger, Marta e tantos outros, que colocaram seus nomes em nossas vibrações fraternas. Nós te pedimos pela nossa casa, nestes dias ásperos da humanidade,
abençoa este reduto de amor, para que a paz, a saúde e o bem-estar aqui se manifestem como tesouros inalienáveis da fé. Abençoa os suicidas, os que tiveram desencarnação inesperada pela dor, pelo desespero. Nós te suplicamos, amigo querido, em favor da água que te apresentamos, para que adquira propriedades curativas. E pela nossa paz íntima, a paz em nosso lar, em nossa oficina de trabalho, em nosso clube, a paz no Brasil, a paz na terra. Agradecemos, Senhor Deus, Mãe Santíssima, Jesus amoroso e os Espíritos bons que nos dão assistência pelos minutos dedicados à reflexão e ao trabalho de autoiluminação. Encerramos a nossa reunião formulando votos de harmonia para todos. Está encerrada a nossa atividade.